Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui no canal Humanizar. Hoje vamos falar de saúde, das equipes de saúde, esse desafio do coronavírus que trouxe para todo mundo. E a nossa convidada é a minha prima Amanda, ela mora em João Pessoa, uma pessoa queridíssima, eu tenho certeza que vai trazer uma boa reflexão aqui para nós e para você que está nos acompanhando pelo Instagram e também pelo Facebook. Hoje eu também estou fazendo pelo Facebook, né? Então vamos ver como que sai tudo isso. Então vamos falar um pouco do tema de hoje. Quero fazer uma introdução. Coronavírus, um desafio para a equipe de saúde, né? Para as equipes de saúde. Então teve uma grande mudança, um impacto na vida das pessoas, principalmente para as equipes de saúde, tá bom? O coronavírus é um desafio para a saúde pública, mas um pouco preocupante também na questão do nível individual. A gente vai percebendo que parece que algumas pessoas não estão se cuidando tanto quanto deveria. E aí delega esse cuidado para o Estado, para quem está trabalhando na área de saúde, e é um pouco complicado. Então precisa também de consciência. A incidência do coronavírus no Brasil é preocupante. No entanto, é sabido que a saúde pública do país e seu sistema de atendimento são modelos, tá? Referentes no mundo inteiro. Desenvolvido para abranger a diversidade que o Brasil apresenta. O SUS, muitas pessoas vão reclamar do atendimento, mas, por incrível que pareça, é um projeto bacana e tem muito que oferecer, e a população também tem a sua parcela de participação e de conscientização, tá bom? E aí fica algumas coisas que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Quais são esses desafios que nós estamos falando para as equipes de saúde? Primeiro, os baixos investimentos. O Brasil vem sofrendo com isso há muito tempo, com baixos investimentos, principalmente na área da saúde. Atualmente, o SUS cobre cerca de 75% da população. Ou seja, 75% da população depende do atendimento do SUS. Nós não temos saúde privada para todo mundo. Então, depende do SUS. Por isso, a gente tem toda uma atenção para com o SUS. O SUS tem que funcionar, porque se não funcionar, as pessoas não vão ter usufruto disso, tá bom? E só em 2017, o governo bloqueou aproximadamente 42 bilhões de reais com gastos públicos, principalmente destinado à saúde. Isso faz falta e a gente está vendo o que está acontecendo no país, tá bom? Outras coisas que também nos preocupam são as doenças que estão junto com o coronavírus. Tem gente que está achando que é só o coronavírus que está atazanando a vida do povo. Não é, como a dengue. A dengue está matando muitas pessoas por aí e parece que não. Pois a dengue, sem falar do sarampo, a febre amarela, que também tem percorrido a vida da população. Então são doenças que até tempos atrás parece que estava controlado e agora parece que desandou e a gente está com esse problema sério de saúde, tá bom? Sem falar também a falta de profissionais na saúde pública. A gente está vendo isso principalmente em Manaus. Olha o caos que está lá, mas em algumas outras cidades, principalmente no Nordeste, né, essas cidades que são muito de interior, falta. Superlotações nos hospitais é outra coisa que preocupa a população, todos nós, e aí não tem ninguém livre. Quem está morando na cidade grande, a gente sabe que também tem esse problema. Quem mora numa cidade pequena, falta de estrutura, de saúde e tudo mais, tá bom? E aí junto com isso, a superlotação vem também a infraestrutura defasada, muita coisa quebrada, sucata, né? Não falta, e por último, falta tecnologia adequada para poder enfrentar também essa questão da saúde, tá bom? Então agora eu quero apresentar a nossa queridíssima convidada de hoje, Amanda Soares. Ela nasceu em São Paulo, mas depois, logo quando ela era criança, já foi para o Nordeste, para o Ceará, Várzea Alegre, e depois foi estudar na Paraíba e atualmente ela está morando em João Pessoa, uma pessoa super querida. Ela é enfermeira e mestre em saúde pública, então é uma pessoa muito capacitada para falar aqui conosco, né? Na área da saúde pública. Atualmente professora do curso de graduação de enfermagem e em João Pessoa. E então eu vou convidar então a nossa querida
Amanda para o nosso papo de hoje. Deixa eu procurar ela aqui. Tudo bem, Amanda? Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você, Oh, com todo mundo. eita! Olha a diferença de roupa. Eu com blusa É, de frio e você toda à vontade. e ainda tem um ventilador aqui do lado para dar suporte. É, aqui em São Paulo já começou a fazer frio, tem que estar de blusa de frio, porque senão não vai dar para enfrentar. Ó, tô de meia, tô de blusa, tudo completo. É, são climas diferentes, situações diferentes, né? E a gente tem que se adaptar. Isso. Muito bem. Antes da gente entrar, se aprofundar no tema de saúde, os desafios, fala mais um pouquinho da sua vida, onde você está trabalhando, onde que você leciona, como que é a sua experiência. Fala um pouco, pessoal, escutando aí. Enquanto isso, eu tô em duas câmeras, tá? No Instagram e também no Facebook. Então, eu tô olhando para tudo que é lado. Vamos lá. Pronto. Então, gente, boa noite a todos. Como o padre e meu primo, o Benelso, já me apresentou, sou mestre em saúde pública, sou enfermeira de formação e já tem 3 anos que moro aqui na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba. E sou professora. Já trabalhei na área da vigilância em saúde, aqui também no estado da Paraíba, no controle da dengue, da zika, chikungunya, malária, essas doenças que geralmente dão dor de cabeça. Atualmente eu estou somente como professora do curso de graduação. Alguns alunos estão aí entrando, estou vendo agora, Sim. entrando na live. Boa noite, meus queridos alunos que estão aí entrando. Então, a minha área, ela, a princípio, era focada na área de saúde da criança. No entanto, começou a surgir uma afinidade com as doenças transmissíveis, com a epidemiologia, que é todo esse contexto que a gente está vendo aí na nossa situação atual, na situação de pandemia. A epidemiologia, ela trabalhando, identificando quais são as áreas de riscos, identificando quais são os determinantes do processo de doença. Então, consequentemente, é um trabalho mútuo. Além da linha de frente, né? Eu sou enfermeira de formação, e tenho muitos colegas que estão aí na linha de frente, trabalhando diretamente com os pacientes que estão adoecendo. Mas também existem outros atores que são importantes durante todo esse processo. E eu tive a oportunidade de participar de todos dois, né? Tanto na linha de frente, mas como enfermeira anteriormente, e também na vigilância em saúde. Muito bem, tá aí. Gente, vocês vão ver que a menina é inteligente e ela fala com propriedade. Então vamos começar com as perguntas. Amanda, o que que modifica na rotina de um profissional nesse período de pandemia? Pronto. A modificação, ela vai iniciar primeiramente pelo impacto que a pandemia ela veio a nos trazer nessa perspectiva. O ano de 2020 ele já iniciou com a notícia de que nós tínhamos um vírus circulante na China. Então, nós tivemos, de certa forma, um tempo de preparação. Só que esse tempo de preparação, ele não é suficiente, porque somente era algo que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, a gente não tinha noção de como era que estava sendo para aqueles profissionais lá do outro lado do mundo. Só tivemos compreensão e entendimento do que estava acontecendo quando chegou aqui. Então, o impacto foi a preparação que existiu, porém ela não foi suficiente para nos preparar emocionalmente, psicologicamente, organizar a nossa rotina, nos preparar para isso. Infelizmente, a gente tem uma carga de problemas anteriores à pandemia, principalmente para profissões como a enfermagem, que deixou isso bem mais evidente nesse período. Então, além dos impactos que nós já tínhamos antes, a questão da desvalorização, o pouco diálogo que se tem com as categorias de gestão acerca da melhoria de trabalho para o campo da enfermagem e para outras profissões também.
Mas isso ficou bem mais evidente agora. Então, além da gente estar lutando por aquilo que nós já vimos lutando há 20, 30 anos, agora ficou bem mais fortalecido negativamente, infelizmente. Então, esse impacto, ele está sendo acumulado tanto nos ambientes de trabalho como nos ambientes familiares. E, consequentemente, isso vai gerar uma consequência a curto, médio e longo prazo. Então, nós estamos tendo estresses, nós estamos tendo modificação de rotina familiar, modificação de rotina no campo de trabalho. Então, são plantões que são modificados, são pessoas que trabalhavam num setor que estão indo para outro, e isso gera um certo impacto. Consequentemente, ao longo dos dias, existe uma adaptação forçada, mas a longo prazo isso vai gerar algumas consequências e nós precisamos também estar preparados para isso. Tanto para quem vai ofertar essa assistência, mas para quem também vai receber. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Quem que vai cuidar dos profissionais de saúde? Quem é que Né? A vai... gente está percebendo. E aí eu percebo um movimento da sociedade, assim, aplaudindo, valorizando quem está na área da saúde e tudo mais. E eu acho que isso é louvável e tudo mais. Mas a gente fica preocupado, porque, querendo ou não, é uma questão política e econômica, porque a gente sabe que, às vezes, os profissionais da saúde não são bem pagos, e principalmente para estar numa linha de frente de perigo como essa que nós estamos ocorrendo, né? Então, assim, e a sobrecarga das pessoas, porque, querendo ou não, aumentou o trabalho de todo mundo, porque quem trabalhava um dia sim, um dia não, provavelmente agora está trabalhando quase todos os dias, né, para poder dar conta dessa realidade. E a gente fica com essa pergunta. Na sua visão, quem que poderia cuidar dos profissionais da saúde e como que a gente poderia ajudar concretamente? Diante de um planejamento, já sabendo qual vai ser o resultado daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns meses, dias também seria muito curto, mas daqui a alguns meses é necessário refazer um planejamento de assistência para esse público. Urgente, pois vai chegar, alguns já estão em esgotamento, alguns já estão abandonando seus campos de trabalho, que isso é uma realidade, infelizmente, mas a gente precisa se programar. Quem é que vai dar esse suporte? Quem é que vai substituir essas pessoas enquanto elas estão se cuidando? Será que é necessário realmente essas pessoas elas estarem com essa sobrecarga de trabalho agora? Sendo que existe uma questão de quanto mais você trabalha no campo, está na linha de frente, mais você está exposto à doença. Será que está valendo a pena? Realmente? Será que o planejamento não já precisa existir de agora? Aonde não tenho ainda o dado de cabeça, mas a gente tem uma grande quantidade de profissionais de enfermagem, posso falar da minha área, formados, graduados, registrados nos seus respectivos conselhos. E essas pessoas não estão em campo. Essas pessoas elas estão aí tentando ajudar, mas elas não estão em campo. Então, assim, quando se questiona a sobrecarga de trabalho, a gente também questiona, mas existem muitos profissionais ociosos. Existem. Existem outras problemáticas também envolvidas nisso, mas principalmente essa questão de ter ociosos e não ter. Então, consequentemente, esse planejamento ele tem que ser de agora. Não adianta a gente só pensar, depois que a pandemia passar, como é que a gente vai cuidar dessa galera? Né? Então, um planejamento tem que existir. A minha amiga Patrícia, daqui de São Paulo, que também teve uma live as 2 semanas atrás, né? Ela fez uma pós em psicologia hospitalar. Ela colocou ali um comentário. Os psicólogos também podem ajudar. Não, com certeza. Nessa hora todo mundo precisa ajudar, porque acontece muita coisa dentro de um hospital, dentro de uma área de unidade, que a gente sabe que não é só uma questão técnica, mas que também entra uma questão humana. Entra cada um de nós, né? E cada um tem o seu limite. Cada profissional consegue dar até um certo ponto, mas isso não significa fracasso ou incompetência. E é isso que está muito nessas relações. E às vezes as pessoas que estão na frente não entendem muito bem na prática que é um ser humano, né? Que não são heróis, assim. Verdade. E que tem superpoderes que vai resolver tudo, né? Então, eu creio que a nossa parte
as pessoas que não estão envolvidas, que não têm essa preparação, acho que é no mínimo seguir as orientações, né? Principalmente do Ministério da Saúde, que é ficando em casa, esse cuidado com a higiene. Eu acho que isso também já dá um grande impacto na sociedade, também traz um alívio para quem Verdade. trabalha na... E em João Pessoa, como que tá? Porque aqui em São Paulo eu estou percebendo, Amanda, que o povo está um pouquinho resistente. Claro, se você perguntar para mim se eu estou tranquilo, não, acho que todo mundo tem alguma coisa em relação à pandemia, alguma coisa assim com esse isolamento social. Não é que todo mundo está feliz, eu estou feliz com o isolamento social. Não, Não. mas tem uma questão que, querendo ou não, mexe com a gente. E como que está aí no Nordeste, em João Pessoa? O pessoal está obedecendo ou está fazendo de conta que não existe nada? É. Dizer que não estão obedecendo seria exagero, mas também dizer que estão cumprindo integralmente também é muito exagero. Mas Uhum. essa questão desse comportamento que a população está apresentando, não só aí em São Paulo, mas também em todo o mundo, né? E a gente sabe muito bem que isso aí está relacionado a um processo educacional, que a gente não passou por isso. A última vez que se tem registros de uma pandemia nesse nível foi em 1918, na gripe espanhola. Nós tivemos em 2008, 2009, a pandemia da influenza, só que a influenza ela não causou o impacto que esta está causando, por dois motivos. A influenza ela tem um comportamento diferente do coronavírus. Ela é mais letal, ela é mais grave, mas ela circula menos. O problema do coronavírus é que ele é muito rapidinho. Ele no instante se espalha, vai para cidades, para o estado e de repente está em todo um país. E outra questão também, em relação a essa questão do coronavírus e a comparação com outras doenças, é em relação à mídia. Hoje nós estamos o quê? Há 11 anos da última pandemia da influenza. Mas há 11 anos atrás a gente não tinha tanto acesso à mídia, à internet e a celulares que tinham informações ali na ponta dos dedos. Então hoje tudo se espalha muito rápido. Então, enquanto a gente está lá, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde dizendo fique em casa, a gente precisa que você só saia se necessário para não estar circulando, para não pegar o vírus, para não levar para outros locais. Mas também tem a mídia contrária, né? Isso é fake, isso não existe, isso foi invenção, inúmeras assim coisas que são muito absurdas, fora as receitas caseiras que a gente tem aí de monte nos WhatsApps da vida. Isso prejudica muito, né? Isso é um desafio para a equipe de saúde. Isso é um desafio. Amanda, você está falando uma coisa tão interessante que eu recebi, eu achei uma ousadia demais. Uma pessoa dando um diagnóstico, mas fora assim, eu fiquei assustado, meu Deus, dando diagnóstico para a gente saber se você está ou não com coronavírus, sabe? Mas fora daquilo que a Ordem Mundial da Saúde prescreve, entendeu? Nossa, Colocando mais detalhes, quer dizer, colocando, querendo ou não, mais situações complicadas na mente das pessoas, porque isso deixa a pessoa apavorada. Um dos sintomas é o seguinte: se você ficar sem paladar, fica tranquilo que já é corona. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais estranha. Quer dizer que uma gripe comum pode causar a ausência do pode. paladar, né? De algumas áreas do paladar. Mas então, essa necessidade de reforçar, não só por parte da equipe de saúde, que já tem, de certa forma, muito a se fazer, mas principalmente minimizar esse peso para a equipe. Enquanto está lá, Sim. eu vou falar enquanto enfermeira. Não estou atuando no momento na assistência hospitalar, mas eu sei o quanto é frustrante. Você está lá trabalhando, se protegendo sua família, deixando muitas vezes de ir para sua casa, né, rotineiramente, para evitar levar o vírus para a sua família. E, consequentemente, quando você vai olhar na mídia, informações que não condizem com aquilo que está acontecendo. Isso é frustrante. Isso é muito frustrante, é desestimulante. E a gente sabe que a válvula de trabalho da gente é o estímulo, é o gostar, o amor. Então, se você não se sente estimulado,
consequentemente a tendência é desistir. E a gente já tem estatísticas firmadas de profissionais que estão abandonando seus cargos, optam pelo desemprego do que ficar trabalhando nesse momento. Uhum. Olha só, tem uma nossa amiga lá de Londrina, a Sandra, ela também é enfermeira. Olha o que ela diz. Sempre existiram doenças infectos contagiosas e a enfermagem sempre foi linha de frente. Mas os Isso. nossos políticos e gestores nunca se importam com essa categoria e sim o financeiro. Quem sabe agora? Eu também estou nessa expectativa para ver se o povo consegue, ó, né? Muito bem, né? E ela fala por último aqui, ó, muito pertinente sua colocação. Ah, sabia que o pessoal ia te adorar aqui, né? Muito bem. Vamos para a segunda pergunta, Fia, porque aqui no canal, Vá, pergunte. vamos lá. Quais são as estratégias de enfrentamento que mais causam impacto na saúde mental desses profissionais? O isolamento, principalmente. O isolamento, qualquer pessoa ela pode relatar, seja profissional ou não, ela pode relatar como é que está sendo, né? Como é que está sendo esse impacto para ela. No primeiro dia foi bom, no segundo dia foi ótimo, no terceiro, passou a primeira semana, as coisas já começaram a mudar. Passou o primeiro mês, a gente, poxa, o negócio é sério. E imagine para a equipe de saúde que está atuando. Então, enquanto profissional de saúde, foi mudado muitas estratégias. Existem aqueles que têm um suporte que, por exemplo, quem é mãe, quem é pai, pode mandar um filho para a casa de uma avó para poder não ter contato na hora que chegar do trabalho, uma modificação na casa, a modificação na rotina de trabalho. Tudo isso vai causar um impacto na saúde mental, né? Aí a gente vai conseguir perceber que pessoas que já tinham alguns transtornos menores podem ser evidenciados ou até mesmo exacerbados nesse período. Então, existe muita questão, assim, uma preocupação. O que a colega colocou, a Sandra, ela falou da questão, assim, de nunca se importarem. A gente tem realmente esse histórico dentro da nossa profissão, da enfermagem, que não nos permite avançar por conta das leis, das portarias, da desvalorização. E tem uma coisa que a gente fala muito na nossa área, é assim, se tem um emprego ali para ganhar X, que não corresponda ao que eu mereço, né, corresponda ao meu processo de trabalho, minha produção de trabalho, se eu não quiser, tem quem queira. Porque existe muita questão da necessidade, né, a necessidade da experiência, a necessidade do trabalhar, a necessidade de tudo. Então, a gente fica muito à mercê disso. Hoje, essa pandemia em 2020, ela vai ser registrada de forma diferente comparada àquela que teve lá em 1918. Porque se você procurar nos históricos, pouco se fala da atuação da enfermagem, porque a enfermagem ela não estava ainda tão firmada como se está hoje. Então, pode ter certeza, nos livros de história, nos artigos, nos documentários, nós seremos lembrados. Não sei se isso vai modificar a questão da nossa valorização, mas é muito importante enfatizar isso. E assim, eu falo com muito orgulho porque é uma profissão que eu escolhi, não pelo fato de não ter opção, né? Mas pelo fato de saber que ela é porta de entrada para muitos conhecimentos, né? E principalmente pelo auxílio que a gente dá ao nosso Sistema Único de Saúde, né? Querendo ou não, o nosso Sistema Único, eu vi quando você falou lá no início, que o SUS, ele é muito importante para a gente. E eu ainda reforço, não é o Brasil que é uma das piores situações na questão de saúde. Existe sim a falta de financiamento, infelizmente a corrupção, mas em nenhum outro país tem um sistema de saúde tão firmado e tão bem elaborado quanto o Brasil. Eu assisti alguns dias atrás, no Fantástico, uma enfermeira lá nos Estados Unidos falando, aqui você tem hospital público. Você vem, você recebe seu atendimento, você é tratado, você vai para casa, mas a conta chega. Nós não temos conta para vai ali numa UPA, na unidade de saúde da família, mas a conta não vai chegar. Então, isso a gente já precisa entender. A população ela precisa valorizar o SUS e quem faz o SUS. Isso, concordo plenamente, né? Às vezes falta um pouco assim, claro, eu acho que não é nem maldade dos brasileiros de saber, porque
se você também não tem um pouco de formação, um pouco de experiência, você fica Isso, só com aquilo que é local, né? E isso. aí talvez a gente não tenha essa informação do que significa o SUS. E às vezes a gente reclama de algumas coisas, Eu mas, reclamo. querendo ou não, não é o SUS em si. É É, quem está em volta do SUS que isso, não permite as coisas acontecer, né? E verdade. aí vem a questão política de cheio. Isso faz a gente pensar num monte de coisa, né? Isso. Muito bem, então você falou agora dos enfrentamentos, quais são os impactos, principalmente nessa questão mental, dos profissionais. Eu tenho alguns colegas, amigos que estão nessa área e a gente percebe, o pessoal relatando. Estou acompanhando um caso onde que a enfermeira tem criança pequena e ela teve que deixar com outro parente porque não tem condições de ficar nessa temporada. Então, isso tem um impacto para a mãe, mas também tem um impacto para a criança, né? E Verdade. para quem está em volta. E fica aquela sensação, vai voltar e como que vai voltar? E E isso se vai é voltar? bem... se vai voltar, E né? se vai Tem tudo voltar? isso em jogo. Eu só sei de uma coisa, Amanda, que eu não vejo a hora de passar essa pandemia, porque deixa todo mundo desajeitado. Verdade. E eu creio que, principalmente quem está na linha de frente, principalmente nos hospitais, né, quem está trabalhando na saúde, eu acho que esse compromisso, esse peso é um pouco maior, essa responsabilidade, né? Verdade. E nada será como antes. Isso a gente Não, precisa eu entender, também. né? Eu também Nada tô será crente como disso antes. também. Como antes. Eu Vamos falo pra... muito para os meus alunos, quando eu continuo dando aula ainda, né, por meio virtual, e eu sempre falo, gente, eu tô com saudade de vocês, eu quero voltar, eu não gosto desse meio aqui, prefiro o contato corpo a corpo, mas nada será como antes. A gente vai ter que ter cuidado, porque a gente está passando só pelo primeiro pico, então a gente vai ter sim um retorno de um novo pico dessa doença, lógico que vai ser bem minimizado, até lá muitas coisas vão mudar, mas nós precisamos trabalhar com a precaução direto, na rotina, 100%, sem relaxar. Nós vamos voltar sim, vamos. Quando não sabemos. Mas mesmo assim, Aham. a gente ainda tem que ter muita modificação na nossa rotina. Muito bem. Ô, Amanda, faz um apanhado, assim, geral, uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, falando sobre esse tema, o desafio para as equipes. Então, a mensagem que eu digo assim para a população, de uma forma geral, é respeitem. Respeitem, amem essas pessoas que estão aí na linha de frente, cuidando. Então, a gente precisa ter muito cuidado até com as coisas que compartilha, com as coisas que falam, porque isso afeta, de certa forma, indiretamente, quem está ali trabalhando, quem está executando suas atividades. Então, consequentemente, vai prejudicar o trabalho de quem está tratando, quem está cuidando das pessoas que estão adoecendo. E a gente só sabe, as teorias de comportamento explicam isso, né? Você sabe muito bem, melhor do que eu. Mas assim, não é o esperar acontecer com você, com o próximo, com sua mãe, com seu pai, com pessoas que estão ali no seu ambiente familiar, para então entender que a doença existe. Não é para, vai todo mundo agora morrer. Não, não vai todo mundo morrer, né? Mas existe uma questão aonde, se eu estou circulando sem necessidade, se a gente voltar às nossas rotinas, às nossas atividades de rotina agora, algumas pessoas serão prejudicadas. Pode ser que não seja eu, que sou jovem, tenho uma boa saúde, mas pode ser minha vizinha que tem um problema de saúde. Então, isso a gente precisa ter essa compreensão. Isso vai ajudar bastante aos profissionais e principalmente aos enfermeiros que estão ali trabalhando ardentemente para melhorar essa situação que nós temos no nosso país. Eu concordo com você. Eu acho que se cada um fazer o seu papel, já vai ser uma grande contribuição. Eu tenho uma Verdade. teoria que não é coisa de outro mundo, que eu sempre falo. Se você realmente quer ajudar, cuide-se, né? Isso. Cuida de você, que você já vai estar contribuindo muito. Porque se você estiver doente, é mais um para a gente cuidar. Aí É não vai mais um. contribuir com nada, né? É verdade. É verdade. Quando o ministro da Saúde ele falava, ou nosso ex-ministro da Saúde, ele falava muito assim, gente, nós não vamos conseguir conter.
no sentido de tipo, de ter esgotamento de leitos, de ter hospitais superlotados. Isso vai acontecer. O que a gente não quer é que aconteça algo pior. E realmente isso a gente está vivenciando agora. Nós temos realmente leitos que estão totalmente 100% ocupados. Se você ligar no jornal, diz, jornal tal só fala tragédia. Está falando a realidade. É o que nós temos. Coisas que aconteceram em outros países, né? Na China, no mês de janeiro e fevereiro, na Itália, na Espanha, agora nos Estados Unidos e no Brasil. Tudo isso não tem como evitar, mas a gente pode minimizar. E isso é mais importante. Muito bem. Então, Amanda, eu quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso canal, né? Que o nosso canal ele tem o objetivo de falar de psicologia, espiritualidade, mas também de cultura, informação, cuidado com a saúde e, com certeza, uma enfermeira aqui é bem-vinda. Não tenho nem dúvida. Obrigada. Então, gente, eu quero fazer umas confissões aqui. Essa minha prima, ela é muito querida. Ela saiu daqui de São Paulo quando ela era praticamente bebê. Aí foi pro 3 anos. Ceará, tinha um bom tempo sem encontrar com ela. Aí depois, acho que foi 2012, Foi. 2013, né? 2012. Aí a gente se encontrou. Nossa, foi demais esse encontro, porque ela foi buscar em Juazeiro do Norte. E a gente passou 2 horas conversando dentro da Sem van, parar. sem parar. Porque a gente tinha muito assunto para conversar, né? E de lá para cá, a gente sempre está em contato, a gente sempre se vê, conversa. E ela Conversa, é justo. de uma das primas que eu mais gosto, porque ela sempre está mais próxima de mim. Não Oh, querendo ser obrigada. mais. Deus me livre, senão o povo me mata aqui depois, né? Mas eu quero agradecer imensamente, Amanda, a sua vida, a sua amizade. Eu quero desejar muita luz no seu caminho. Você é uma pessoa maravilhosa, querida, e que eu adoraria ter uma convivência assim mais próxima. Quem te Oh, conhece sabe obrigada. do que eu estou falando, né? A mulher maravilhosa que você é, querida, competente, sabe o que faz e tem determinação. Isso é demais. E eu quero te agradecer por fazer parte da sua família, ser primo e também estar junto aí nesses projetos. Muito obrigada. Eu fico assim emocionada com todas as palavras. Ah, que isso. Mas obrigada pelo convite e obrigada também assim por estar nesse momento em que tudo é muito obscuro, onde a gente não tem tanta certeza das coisas, a gente não tem certeza do dia de amanhã, né? Sempre tivemos essa certeza, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas durante esse período de pandemia, tudo está muito, muito forte, né? Os sentimentos negativos e positivos, e trazer esse projeto assim, de estar conversando com a população, com os mais próximos, com as pessoas que lhe seguem, isso ajuda muito, ameniza. É melhor do que estar assistindo o jornal vendo Sim. notícia ruim. Pra você ter ideia, faz 3 dias que eu não tô assistindo jornal. Não por birra. É questão que eu tô tão envolvido com as coisas aqui, com esses projetos, que a gente não tive tempo, né? Mas nós vamos, uma hora amanhã eu quero assistir o jornal para ver como tá o É, mundo. tem que se atualizar, né? Eu gosto, como assim? Eu gosto de ver número de casos, essas coisas, eu vou direto para as plataformas. Né? As plataformas que Sim, têm número de casos no Brasil, aqui na Paraíba, no Ceará. Eu gosto muito dessa dinâmica de notícias. Mas, vez isso, por outra, assim, alguma coisa assim, ei, tu viu sim. isso? Aí eu tenho que correr lá para ver, né? Então tá bom, obrigado, uma ótima noite. Para E a você gente se fala em também, para breve, todo tá mundo. bom? Agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem, eu vi poucas. Alguns alunos Sim. meus colocaram aí algumas mensagens, meu pai, minha mãe, todo mundo. Sandra, colega de trabalho, sucesso para você. Ah, Colega de trabalho, pois muita sorte aí, muita proteção também, Sandra. A todos que mandaram eita. mensagem eu não vi. Tchau, viu, gente? Muito obrigada. Então tá bom, a gente se fala em breve. Obrigado, hein? De Valeu. nada, tchau. Tchau.